Bom, boa noite. Nós somos da Escola Municipal Professor Fábio César Pacífico. Estamos começando agora o nosso primeiro podcast. O tema do nosso podcast é o sensorial no autismo, como as pessoas dentro do espectro autista sentem o mundo. E eu tenho conosco hoje a nossa convidada, a Aline Mercier, que ela é terapeuta ocupacional, e vai conversar um pouquinho com a gente para a gente entender um pouco melhor. Acredito que há pessoas aqui que tenham crianças ou pessoas adultas que tenham autismo na própria família, ou conheçam amigos, né, que tenham autismo e que podem passar essas informações adiante, né, que são informações muito pertinentes e necessárias. E eu vou pedir para a Aline, então, se apresentar um pouquinho para a gente e dizer por que ela decidiu estudar esse tema, né, desde o início, assim. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer o convite, viu? Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, é uma honra poder falar sobre esse tema, que é um tema que eu já estudo já há bastante tempo. E eu digo que foi o autismo que me escolheu, né? Há muitos anos atrás, já na minha primeira experiência de trabalho, eu já trabalhei, né? Eu já comecei a minha jornada profissional trabalhando com crianças com autismo, crianças e adolescentes com autismo. E me apaixonei, né? Não era uma intenção logo no início, mas já nessa primeira experiência eu já me apaixonei por esse universo e venho estudando ao longo desses anos, especificamente como essa pessoa, né, essa criança, esse adulto, esse adolescente com autismo percebe as sensações do ambiente. Então, e aí para intensificar os meus estudos nessa área, a minha filha mais velha, hoje com 14 anos, ela também passou por algumas dificuldades sensoriais. Ela percebia o mundo ao redor assim muito semelhante ao que a criança com autismo percebe. E aí depois de Mariana, então eu já tinha uma afinidade por esse tema, e aí depois de Mariana eu vim intensificando ainda mais os estudos nessa área. Então foi por aí que eu comecei. Muito bom. E a gente, quando fala de sensações, Aline, por exemplo, hoje está frio, né? Todo mundo para sair de casa, a gente colocou casaco, colocou uma meinha, todo mundo quis se esquentar, né? E eu, gente, eu tenho um filho que está no espectro, né? Eu tenho um Theo, o Theo ele está hoje com 8 aninhos, e o Theo, quando chegou da escola, ele simplesmente arrancou a roupa. Ele não parecia estar sentindo o mesmo frio que eu. E eu estou colocando essa situação para exemplificar. Existe uma diferença na maneira como as pessoas no espectro sentem, inclusive, o frio, o calor? Existe essa diferença? Sim, excelente pergunta. Existe sim essa diferença. E para a gente começar esse bate-papo, é muito importante a gente ter essa noção, né, que a gente sente diferente. A gente sente diferente a temperatura, a gente sente diferente o cheiro. Hoje estamos aqui numa sala onde a maioria está de casaco, mas tem gente que não está sentindo frio e está tudo bem. E tá tudo bem. E assim, e o inverso também podia acontecer, né? A gente podia estar aqui num dia de calor, com o ar-condicionado ligado, ia ter um grupo já morrendo de frio, pedindo para desligar o ar-condicionado, ou não é assim? E o outro grupo ainda morrendo de calor, tipo, não, deixa ligado, eu estou aqui morrendo de calor. Então, isso é muito comum, né? Isso porque a gente está falando de um grupo de pessoas que normalmente está processando normal, né? Normalmente, naturalmente, não tem nada de errado. Agora, para essa pessoa, né, para essa criança, para esse adulto que já tem no seu processamento uma forma diferente de sentir, isso pode ir de um polo a outro. Então, o que está muito frio para você, para ele pode estar muito calor, né? E vice-versa. Então, aquele cheiro que para algumas pessoas é imperceptível, para ele pode ser um cheiro insuportável, né? Aquele som que para a gente é imperceptível, para ele pode ser um som muito intenso, muito desconfortável, entendeu? Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, é importante dizer que a gente sente diferente, tá? E que tá tudo bem. A gente vai falar mais calma sobre isso. Então, independente do espectro, a gente tem pessoas com sensações diferentes mesmo, Sim, né? sim. E falando do espectro, isso pode se intensificar ainda muito mais. Entendi. Pode dar um exemplo de como isso pode se intensificar no espectro, de acordo com as suas experiências? Um exemplo de algum paciente? Você tem como dar um exemplo para a gente? Sim. A gente
Desde a nossa infância, a gente já ouviu falar dos nossos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Para além desses 5 sistemas sensoriais, né, nós temos mais 3, mas a gente vai falar sobre eles depois, tá? Agora, se tratando desses 5 sistemas sensoriais, que é a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, vamos falar só de um, que é o auditivo, tá? Esse sistema sensorial, quando ele está muito alterado, a gente pode escutar coisas que outras pessoas naturalmente não escutariam. Por exemplo, certa vez eu estava falando para um grupo de professores, né? E aí o professor levantou a mão e falou assim, ali eu estava falando que algumas pessoas podem ouvir coisas que pessoas comuns não escutariam. Ele levantou a mão e falou, Aline, a minha namorada está no espectro do autismo e ela escuta o barulho do cupim comendo a madeira. E eu disse, mas como é que você... Né? Mas como é que você sabe? Ele contou que eles estavam passando por um móvel e ela disse, olha, essa mesa tem cupim. E ele disse, mas como é que você sabe que tem cupim? Ela disse, mas você não está escutando? Você não está ouvindo o barulho do cupim comendo a madeira? Então, é nesse nível de sensibilidade que pode chegar essa sensibilidade auditiva. Tá? Então, por isso que é muito comum, né, a gente ver crianças e pessoas com autismo, por exemplo, com a mãozinha no ouvido. Então, o que para a gente, às vezes o ambiente está relativamente até silencioso, né? Às vezes é uma sala de aula silenciosa, às vezes é um ambiente silencioso, mas a mãozinha no ouvido está ali. É porque certamente ele está ouvindo sons, ruídos que a gente não está ouvindo. A gente está aqui conversando, vocês estão aqui atentos ao som da minha voz, mas tem outros ruídos acontecendo no ambiente. Tem barulho de carro passando lá fora, só que vocês não estão prestando atenção, quase não estão ouvindo, né? Agora, certamente ouviram porque eu citei. Naturalmente não iriam ouvir, certo? A criança, a pessoa com autismo, ela está escutando na mesma proporção, tá? Todos esses ruídos. Então, tem barulho, né, da cadeira que mais ou menos, né, tá ali se movimentando. Quando a gente se movimenta, faz um barulhozinho discreto, né? Tem o som do carro que está passando lá fora, tem o som da voz. Então, assim, ele escuta tudo com o mesmo grau de importância e chega uma hora que isso fica muito desconfortável. Então, é desse nível de sensibilidade que a gente está citando, tá? Um outro exemplo, só para a gente dizer assim, a que nível pode chegar esta sensibilidade, eu atendi uma moça com autismo e eu conto essas histórias dela com a permissão dela, tá? Deixa eu deixar isso claro. Ela disse assim para a mãe, ela disse assim, mãe, teremos uma infestação de formigas na casa. E ela disse, mas como é que você sabe? A mãe perguntou, né? Mas como é que você sabe disso, menina? Ela disse, eu já estou sentindo o cheiro das formigas. E aí, eu imagino, né, que a formiga já devia estar no beiral da porta, que a formiga adora se esconder por ali, né? No dia seguinte, a casa estava toda infestada de formiga. Então, a mãe ainda não estava vendo, ninguém ainda estava vendo, mas ela já estava sentindo o cheiro. Então, é neste nível de sensibilidade que pode chegar a pessoa, né, a criança com autismo. Tá? Muito interessante. Então, quando a gente presencia, por exemplo, uma crise que nós conhecemos como, muitas vezes, até uma birra, né, de uma criança com autismo, nós, professores, temos crianças que estão no espectro no nosso dia a dia, nas nossas salas de aula ou nas nossas famílias, vocês também. Aí a gente pensa, às vezes, assim, né, do nada a criança começa a gritar, do nada a criança começou a chorar. Então, nunca é do nada. Não. Sempre tem um motivo. Nunca é do nada, viu, pessoal? Quem aqui tem contato com crianças com autismo, seja na família, seja na vizinhança, seja... Sim, a gente tem, né? E a gente sabe que essas crises não são do nada. Sempre tem uma razão de ser, sempre. 100% das vezes vai ter uma razão, tá? Nem sempre a gente consegue descobrir a origem, né? Porque às vezes é um cheiro que a gente não está percebendo. Às vezes é um ruído que a gente não está percebendo. Mas sempre tem uma razão de ser, sempre. Nunca é do nada. Então, e nem sempre a gente também aconselha, a gente não aconselha descobrir a fonte. Por que será que ele teve crise? Porque pode ser que a gente consiga achar essa resposta, mas pode ser que não. E no momento da crise, o que a gente faz é acolher esta criança.
né? Já que o que provocou a crise foi o excesso de estímulos, o que a gente faz no momento da crise é privar esta criança, privar este adulto o máximo possível desses estímulos externos. Então, se a gente está num ambiente com barulho, a gente vai levar para uma salinha mais reservada, com mais silenciosa. Se a gente está numa sala com muita luz, com muita informação visual, a gente leva para um ambiente com pouca informação visual. Então, o que a gente faz é tentar inibir o máximo possível esses estímulos externos, né? Seja olfativo, seja auditivo, seja visual. E aí a gente vai conseguir acalmar essa criança. Tá? Ou esse adulto, né? Eu estou falando criança, se eu falar muito criança aqui, vocês me perdoem, tá? É porque é o contexto que eu trabalho. Hoje eu trabalho com alguns adultos, mas a grande maioria são crianças. Então, tudo que eu falar aqui se aplica à criança, ao adolescente e ao adulto, tá? Fica esse combinado aí. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos, né, que geralmente a criança, até o adulto no espectro, faz. Esses movimentos são conhecidos como estereotipias, né? São os movimentos de bater a palminha, balançar a mãozinha, pular, que a gente também está muito acostumado a ver. Esses movimentos, por quê? Por que eles têm essa necessidade de se movimentar, de mexer o corpinho em determinadas horas, que muitas vezes nós consideramos impróprias, né? Então, se aqui de repente estivesse sentado uma pessoa, uma criança, por exemplo, até o meu filho mesmo, ele do nada, ele teria vontade de levantar, bater palma, dar uns pulinhos. Por quê? Porque essa necessidade de movimentação. O que esse corpinho pede para que a criança ela tenha essa necessidade de se movimentar? Isso. Esses movimentos, eles acontecem por razões diferentes, né? Em alguns momentos ele vai levantar e vai correr um pouquinho e vai dar os pulinhos e tal, no movimento de autorregulação. Então, o que seria isso? Meu corpinho está aqui com uma sensação estranha, ou então esse ruído que está aqui me incomodando, ou então esse cheiro do ambiente está aqui me incomodando. Então, uma forma de me regular, de me acalmar, eu vou ali, dou uma corridinha, eu vou ali, dou uns pulinhos e isso me acalma, tá? Essa é uma das explicações para esses movimentos, né? Seja a palminha, seja o pulinho, seja a corridinha, mas também é uma manifestação de alegria muitas das vezes, né? Ele está muito animado, muito feliz porque chegou aquela professora que ele gosta muito, ou chegou aquele lanchinho que ele gosta muito, e aí uma forma de falar, olha, eu estou muito feliz com isso aqui me deixa muito feliz, é com a corridinha, é com a palminha, é com o pulinho, e aí é entender realmente o contexto, né? Se ele está fazendo aquilo para se acalmar, e caso, nas duas situações, é muito importante a gente permitir, né? E aí tem uma história muito interessante aí de uma criança que estava, né? Quem levava essa criança para terapia era a avó. E o menino estava ali pulando e fazendo ali as estereotipias com a mãozinha, e a avó disse assim, calma menino, se acalma. E ele disse assim, eu faço isso eu não estou nervoso, vó, eu faço isso para não ficar nervoso. Eu estou calmo, eu faço isso para não ficar nervoso. Ou seja, a ausência desses movimentos faz com que a criança fique mais agitada, né? E essa agitação pode provocar uma crise. Então, ele não faz porque está nervoso, ele faz para não ficar nervoso. Entende a diferença? Então, é muito importante a gente permitir que essa criança dê sim a corridinha, que ele faça assim a palminha, o movimento que ele escolher. Pelo contrário, a gente até gosta. Porque a criança, a pessoa que não consegue encontrar nada para se regular, a tendência é que ela tenha muito mais crises que a outra. Isso é regular apenas na medicação. Exatamente. Aí é o único recurso que ele encontra, que a família encontra, é a medicação, né? Porque não tem nada que acalme. Então ele não tem nenhuma estereotipia, ele não tem nada. E assim, né? Só para a gente ampliar um pouquinho a nossa conversa, a gente também tem as nossas formas de se acalmar, não é verdade? Tem uns que é o banho quente, tipo, não, eu estou muito estressada, hoje trabalhei muito, hoje, né, a turma estava muito agitada, eu preciso chegar em casa e tomar um banho quente. A gente também tem os nossos recursos, né, para se acalmar. Ou tipo, não, hoje eu preciso entrar no quarto para apagar a luz, colocar uma música. Então, a gente vai buscando recursos para se acalmar também, né? E cada um tem o seu. E a criança com autismo vai ter o dela, né? A pessoa com autismo vai ter o seu. E aí é muito importante que a gente respeite o que essa criança escolheu para se acalmar. Tá?
E falando de movimentação, por exemplo, quando a gente está numa fila de banco, esperando muito tempo, ou então sentado durante muitas horas, esse movimento que a gente faz, às vezes batendo a perna, né? Então a gente começa a fazer assim, isso pode ser considerado também uma estereotipia? Isso, isso. Esses movimentos repetitivos, sim, também é considerado, só que são movimentos, entre aspas, socialmente muito aceitos, né? Então, se eu estou aqui balançando a perna aqui debaixo da mesa, socialmente isso não chama atenção. Agora, se eu levanto e começo a dar pulinhos, isso chama atenção. Então, são movimentos repetitivos que uns vai destoar um pouquinho do que é socialmente aceito e outros não, né? Outros vão estar mordendo ali a caneta, a caneta, a tampa da caneta, né? Isso também são movimentos regulatórios, tá? A Cris vai fazer uma permutinha agora. Eu pedi uma parte porque eu tenho uma filha no espectro, né? E ela, quando criança, tinha os flaps de mão. Agora, depois de adulta, já fazendo faculdade e tudo mais, uma das poucas estereotipias que ela ainda tem é caminhar dentro do quarto de um lado para o outro. E até um tempo atrás, quando a gente chegava, ela parava, disfarçava, né? E em um determinado momento, a gente foi uma vez a um restaurante e ela agora, como adulta, já tendo consciência das estereotipias, ela se controla, né? Então a gente está ali no restaurante, aquele movimento que está todo mundo curtindo e aproveitando, mas ela está ali na batalha sensorial dela. E aí na mesa ao lado tinha um senhor também, né? Só que esse senhor levantou-se e ele ficava caminhando de um lado, ia lá na janela, voltava, a família dele sentada, devia ser um aniversário, alguma coisa assim, uma reunião. E aí, na hora até eu olhei para ela e digo, Sofia, você está se controlando, né? Ele tem mais dificuldade que você, né? E ela riu, porque ela também já tinha percebido. E como a gente só passa a perceber quando a gente já está incluído nesse mundo. Talvez aquele senhor andando de um lado para o outro, para as outras pessoas, parecesse muito estranho. Para mim, para ela, para minha família, a gente entendeu. Esse senhor também deve estar no espectro, né? E está tentando se regular com todo aquele barulho, né? E aí essa coisa do controle realmente com a idade, né, com a passagem da infância para a adolescência para a vida adulta, realmente o autista ele vai conseguindo desenvolver esse controle? Excelente pergunta, excelente pergunta. Sim, com o passar do tempo, com a pessoa com autismo, né, ela começa a perceber que ela está destoando um pouquinho do restante do grupo, né? E aí, com essa censura, ela começa a dizer, não, isso aqui eu posso fazer em público, isso aqui só no meu quarto, né? Essa moça que eu conto, né, as histórias dela é uma querida, inclusive ela fala isso também em palestras. Ela fala que quando ela precisa muito de uns pulinhos, ela vai no banheiro. E aí vai lá, dá uns pulinhos e volta plena, palestrante. E ela é muito convidada, né, para dar palestra, ela é muito convidada para falar para professores, mas não é fácil para ela, né, ter que enfrentar uma plateia, ela não sabe qual pergunta vai surgir. E essa imprevisibilidade é muito difícil, né, para a pessoa que está no espectro, então ela vai sempre muito tensa. E esse momento de tensão, é lógico que ela vai precisar de alguns movimentos regulatórios. E aí ela fala, ainda vou lá no banheiro, dou uns pulinhos, faço os flaps, depois volto linda, plena, palestrante e sigo respondendo. Porque ela sabe que, quer dizer, ela sabe, né, pode ser que esses pulinhos, né, e esses flaps na frente da plateia, pode ser que não seja muito bem visto, né? Porque algumas pessoas ainda estranham muito, e é por isso que é tão importante esses bate-papos, viu? Eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de falar, tipo, é normal, né? E cada vez mais a gente vai conviver com pessoas que vão precisar de pulinhos e de movimentos regulatórios. E é muito importante que a gente veja com naturalidade, né? Porque é só a forma dele se acalmar, é só a forma dele se regular e está tudo bem, né? E a gente precisa, né, entender e olhar cada vez mais com naturalidade, porque serão os nossos colegas de turma, serão os nossos colegas professores, né? E é tão importante que a gente tenha esse bate-papo, porque é a informação que vai gerar a verdadeira inclusão e o verdadeiro acolhimento, né? Quando a informação chega.
Por isso que é muito importante, acredito eu, falando enquanto professora, termos profissionais da inclusão na escola. Os professores são profissionais da inclusão, porque nós fazemos o possível e o impossível pela inclusão. Porém, eu acredito que seja muito importante pessoas que estejam ali especificamente para essas crianças, para que entendam que em determinado momento, se as informações vindas de fora, que atravessam os nossos 5 sentidos, como você colocou, seja muita luz, seja muito som, seja muito cheiro, se essas informações estão atravessando os sentidos da criança de forma que ela não consiga se controlar, é importante ter alguém, por exemplo, para tirá-la do ambiente, né? Porque o professor, por exemplo, ele tem que estar com 30, às vezes 40 na sala de aula. Então, como é importante que a prefeitura, né, que as nossas autoridades entendam essa importância de cada vez mais profissionais nessa área presentes nas escolas, né, Aline? Nossa, é de suma importância. Realmente esse aluno vai precisar de um olhar mais sensível, de um olhar mais direcionado. E a professora, tendo que dar conta dos outros 30 alunos, pode ser que não tenha, e é natural que não tenha, porque afinal de contas, com uma turma de 30 alunos, é muito difícil você identificar a necessidade daquele aluno, né? Mas se a gente tem em sala de aula profissionais capacitados, né, a ponto de identificar que aquele aluno está precisando sair um pouquinho, que aquele aluno está precisando de uma atenção especial, é de suma importância para que realmente a verdadeira inclusão aconteça, né? Porque a inclusão não é só matricular e não é só colocar dentro da sala de aula, é dar a esse aluno o suporte que ele precisa, né? E a quantidade de crianças e adultos com autismo, Aline? Realmente tem crescido isso? Ou a gente que agora está percebendo essas pessoas? O que você tem a dizer sobre isso, de acordo com seus estudos? O que os últimos dados têm mostrado para a gente? Sim, vamos dividir essa pergunta com eles. Pode ficar à vontade. E aí, quem acha que aumentou o número de crianças com autismo, de pessoas? Quem acha que aumentou? Isso aí, pessoal. Aumentou sim, né? Há pouquíssimo tempo atrás, a gente, sei lá, 10 anos atrás, eu não sei exatamente o tempo, vamos colocar em torno de 10 anos atrás, a gente falava de não sei quantos mil casos para cada uma criança nascida viva. Hoje, a estatística fala que são 36, a cada 36 crianças nascidas vivas, uma vai estar no espectro do autismo. Ou seja, essa proporção aumentou muito, muito, muito. Então, aconteceram duas coisas, né? Aumentou realmente o número de casos e aumentou também o acesso à informação, né? Então, hoje a gente tem o Instagram de várias pessoas que falam sobre o autismo, a gente tem, aumentou muito o número de especialistas também falando desse tema. Então, a informação realmente hoje é muito mais acessível, isso acontece. Hoje a gente tem muito mais acesso ao que é e o que não é autismo, não que seria o autismo há 30 anos atrás. A gente pouco falava, né? Então, aumentou o acesso, sim, à informação, mas também aumentou o número de casos, tá? Então, aconteceram aí essas duas coisas. Tá. E um adulto que descobre depois de 30, 35 anos, o que você tem a dizer sobre isso? Assim, tem acontecido muito também, né? Da pessoa descobrir que está no espectro já na fase adulta da vida. Sim, sim, é muito comum, inclusive, quando o pai vai buscar o diagnóstico do seu filho, né? Ele se descobre também dentro do espectro. E aí o conselho, e é só um conselho, né? Cada um vai lidar aí com a temática de acordo com o que ele é mais confortável. Mas o meu conselho é as pessoas observarem o quanto isso interfere no seu cotidiano, né? Que pode ser que a interferência no cotidiano seja muito discreta, né? Então ele tem ali uma interferência no social, mas ele lida bem com isso. Pode ser que ele tenha ali uma interferência profissional, mas ele lida bem com isso, mas pode ser que tenha muita interferência nas atividades cotidianas. E aí, quando ele está interferindo demais, a nossa orientação é que busque ajuda, né? Que busque um profissional para minimizar ali os danos, tá? Entendi. Tá ótimo. Eu vou abrir para perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta, né? Seja sobre autismo. Eu vou só concluir aqui e falar sobre um último ponto que eu gostaria de passar para eles também. Aí, se você tiver qualquer pergunta, vai formulando, aqui eu vou passar daqui a pouco com o microfonezinho para que a gente consiga gravar também a sua pergunta. Quem quiser escrever também no papelzinho, aí você não precisa falar, eu leio aqui a pergunta, tá bom?
que você tiver para fazer para a Aline. A gente tem dois termos, na verdade, que eu acho que são duas coisas muito importantes para a gente entender sobre os aspectos sensoriais no autismo. Em relação à sensibilidade, a gente tem a sensibilidade demasiada, né, quando é muito sensível a tudo, e uma sensibilidade menor, né, que a gente chama de hipossensibilidade quando é pouca, né, e hipersensibilidade quando é muita sensibilidade. Aí, eu queria citar um exemplo do meu filho, por exemplo. Meu filho é considerado uma criança hipossensível, ou seja, isso tudo que a Aline falou, de sentir muito, né, ouvir muito, ele até tem um pouquinho, mas ele tem mais a necessidade de sentir mais. Ele é aquele que busca a luz. Se ele vê a luzinha, ele quer colocar o olhinho mais perto. Se ele vê a fumaça da panela, ele é a criança que quer sentir a fumaça, não apenas ver, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Graças a Deus, assim, hoje ele é uma criança muito disciplinada, sabe que não pode colocar a mão no quente e tal. Mas é impressionante como a alegria dele em tomar um banho frio em pleno inverno, sabe? Então, ele quer sentir as sensações. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a hipossensibilidade e a hipersensibilidade. Excelente colocação. Ele deu bem aqui alguns exemplos que falam da hipersensibilidade, né? Que é ouvir o som do cupim comendo a madeira, que é sentir o cheiro da formiga. Esses exemplos a gente está se referindo à hipersensibilidade, ou seja, ele sente demais. Mas o mesmo pode acontecer, quer dizer, em todos os sistemas sensoriais ele pode sentir menos. Então ele vai buscar sensações, né? No caso, por exemplo, o Theo toma banho frio no inverno. Ou seja, o que ele está buscando ali? É limpeza? Também, mas ele está buscando aquela sensação da água em contato com, quer dizer, o corpinho em contato com a água gelada. Então é isso que ele está buscando. Ele está buscando esta sensação. Então isso também acontece. Então aquela criança, né, aquela pessoa que tem uma sensação diminuída, né, uma hipossensível, ela vai buscar sensações em todos os canais de informação sensorial. Então é aquela criança, aquela pessoa que vai, por exemplo, você entrega um brinquedo, algum item que faz barulho, ele vai aproximar do ouvido, porque ele quer sentir de perto, né? Ele quer sentir muito. Você entrega ali um brinquedo, um objeto luminoso, ele vai aproximar do olhinho, porque ele quer sentir demais. Então, assim como tem aquele hiper que vai, né, se proteger, tem aquele hipo que vai buscar ali aquela aproximação, entendeu? E quando a gente está falando da criança, da pessoa hipossensível, hoje, graças a Deus, né, ela está bem instruído, né, mas é muito importante que a gente esteja ali cuidadoso com essa criança, com essa pessoa, porque ele tem uma hipersensibilidade à dor, por exemplo, né? Ah, sim. Então, se ele está sentindo menos, e a gente está falando desse universo aí das sensações, pode ser que ele esteja sentindo menos, por exemplo, a sensação de dor, né? Então, pode estar ali com brincadeiras que teoricamente machucam, né? E se não tiver um adulto ali para dar um suporte, ele pode se machucar, né? Por exemplo, machucar a unha, fica ali catucando a vida toda, porque não está sentindo na proporção que a gente sente. Entende? Às vezes até sente ali uma sensaçãozinha ou outra, mas não sente a dor que a gente está sentindo. Alguém já deve ter visto, por exemplo, aquela pessoa, né, aquela criança com autismo que bate a cabeça em algum lugar e que cai, às vezes machuca, sangra e ele levanta como se nada tivesse acontecido, né? A gente, por muito menos, ia estar, ai, meu Deus, minha perna, meu joelho. E a criança com autismo, não, ela levanta e sai, parece que não doeu. E até sentiu, mas não sentiu na proporção que a gente sentiria. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Aline? Meu irmão resistiu, ele não assumiu ele. Largou de mão. A mãe abortou ele, quase. Levou para o hospital com envenenamento por marganato. Salvei ele, hoje sou padrinho. A nona Cri me deu um papel comprovando a responsabilidade dele. Estou com ele até hoje, tem 19 anos. Amo essa criança mais do que a minha vida. Larguei tudo para ficar com ele. E tem hiperativismo em último grau.
E acabei de receber agora do psicólogo dele, o Profeta Gentileza, o autismo dele, com hiperativismo de retardamento mental também. Ele evolui assim, mas volta assim um bebezinho. Quando a senhora falou que dá de cabeça tudinho, ele é dar cabeçada no armário, e dá cabeçada na parede. Todo mundo fica falando comigo, mas como é que você aguenta? Porque eu quis isso. Eu assumi isso para mim. Não tenho filho, eu estou com 53 anos. Eu amo ele. Eu nasci com disritmia do sistema nervoso. Era para eu estar cheio de problemas. Eu esqueci tudo para poder cuidar dele. E é assim que eu quero continuar. Quando a senhora começou a falar ali, eu falei, eu vou ficar porque eu quero aprender mais coisas. A direção da escola perguntou se eu queria ficar com o apoio dele, porque ele não fica com mais ninguém, seja comigo. Eu fico cuidando dele no colégio. Fico de manhã, venho, temos o Wesley de noite, puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu estou como pai de apoio, eu vou ficar como pai de apoio para sempre. E isso eu não volto mais atrás. Sim, em primeiro lugar, parabéns, viu? Parabéns pela atitude, parabéns por estar aqui. O que eu posso dizer, assim, é muito importante a gente, esses episódios que ele pode a cabeça são frequentes. Seria muito importante a gente entender o porquê, tá? Porque às vezes, por exemplo, ele está sentindo uma dor, pode ser uma dor de dente, pode ser uma cólica, e aí a forma como ele dizer, olha, me ajuda, olha para isso aqui para mim, às vezes é tendo esse tipo de comportamento, entendeu? O autismo dele, ele fala normal com a gente, ele interage com a gente normalmente, ele interage com todo mundo normalmente. Ele, quando tá com dor, ele fala que tá com dor, ele tava com perna, tá andando meio de lado, eu fui ver o que era, só que não consegui um ortopedista para ele. Aí eu avisei o psicólogo dele lá, ele falou, traz na segunda-feira que a gente vai passar pelo médico e na clínica, vamos trazer o ortopedista para ver o que tá vendo ele anda, daqui a pouco ele tá puxando a perna de lado. Isso. Aí eu tô correndo, falei, vou ver, dou massagem nele dentro de casa. Ele não dorme de tarde sem eu estar deitado do lado dele ou meio sentado. É a mãe de noite ficar com ele de noite. Mas ele não fica assim nós dois dentro de casa. A mãe falou para mim, eu posso morrer. Eu espero que nunca aconteça isso. Eu posso morrer. Mas se você morrer, ele vai se matar. Porque ele tem mais amor por você do que pelo restante da casa. É só que está dentro de casa. Ele se apegou a você. Desde que nasceu só você. Então a gente vai ter que fazer o quê? Falei, a casa é minha, botar dentro de casa a gente fica todo mundo junto. E estou cuidando dele. Agradeço a Deus e a todo mundo que está me ajudando. Parabéns e muita vida e saúde para todos vocês, viu? É um aluno muito querido, tá aqui com a gente, estudando durante o dia, né? Todo mundo gosta muito dele. Conheço bem. Gosta até de falar inglês também, né? Adora. Gosto muito dele. Todo mundo gosta de tudo. Ele é muito querido. O autismo, ele pode acarretar depressão também, Aline? Tá ligado também de alguma forma? Não que um dependa do outro, mas como é que é essa relação do autismo com a depressão? Isso é muito comum, sim, principalmente nas pessoas nível 1 de suporte. Hoje a gente está fazendo um bate-papo assim bem resumido, mas depois a gente pode conversar com mais detalhes. Só explica pra gente rapidinho, bem resumidinho, o que é nível 1, nível 2 e nível 3. Isso. O que seria o nível 1 de suporte no autismo? Isso, então. No outro momento a gente pode explicar com muito mais calma, mas resumidamente o que seria? O nível 1 de suporte é aquele que vai precisar de pouca ajuda ou quase ajuda nenhuma, tá? Para atividades cotidianas, como por exemplo as atividades de higiene, as atividades de vestuário, atividades de alimentação. Posso dizer que é aquela pessoa que passa despercebida. Passa despercebida. Todo mundo fala, nem parece. Nem parece, ele só é mais tímido, ele é um pouco mais na dele, mas quase nem parece autismo, né? O nível 2 de suporte é aquele que precisa de um pouco mais de ajuda, né? Então, na hora, por exemplo, de realizar uma atividade de higiene, ele vai precisar de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de suporte. E o nível 3 de suporte é aquele que precisa de ajuda para tudo. Ele vai precisar de ajuda para se alimentar, para se vestir, para fazer a própria higiene. Na escola, ele vai precisar de muito suporte. Enfim, essa pessoa, né, nível 1 de suporte, é muitas das vezes incompreendida,
né? Então, por exemplo, ela não quer ir naquela festinha de família por N razões, porque não se sente bem naquele ambiente, porque tem muito estímulo. E aí ele é visto, né? Não estou dizendo que é o caso de ninguém, tá? Ele é visto como antissocial, é aquele que é metido, é aquele que não quer papo com ninguém. E aí, por falta da compreensão de muitos adultos, né? Essa pessoa, essa criança, acaba deprimindo, né? Porque ele não se sente parte de nada. Se ele está na escola, ele não se sente parte daquele grupo. Se ele está na família, ele também não se sente pertencente, porque ele é diferente. Ele se sente diferente, ele gosta de coisas diferentes, ele se interessa por temas diferentes. Então, como ele não se encaixa em lugar nenhum, isso acaba gerando nessa pessoa muito desconforto, muito mal-estar, né? E isso acaba levando à depressão. Então, é muito comum a criança, a pessoa, né? Nível 1 de suporte, migrar também, evoluir, na verdade, evoluir também para uma depressão. Obrigada pela resposta. Mais alguma pergunta? Mais uma perguntinha ali atrás, só um minutinho. Então, o meu sobrinho, ele tem 11 anos, ele tem autismo. Só que ele, desde pequeno, ele não come nada assim de comida de panela, nem arroz, nem feijão. Só come mesmo biscoito, come mingau, essas coisas assim. E ele precisa de toda ajuda, ele não consegue fazer nada sozinho. Tudo é a minha irmã que faz. É outra característica também muito comum na criança com autismo, né? Ou no adulto com autismo, que é o quadro de seletividade alimentar, como a gente chama, né? Ele realmente não come. E aí dizem por aí, né? Aqui ninguém fala isso não, que é só deixar com fome que come, mas não come, tá? Não come. Pode deixar com fome e ele não vai comer. Se ele decidiu que ele só vai comer batata frita, não tem santo que faça comer outra coisa, né? Inclusive tem um exemplo, né, que eu gosto sempre de citar. Era uma mãe de uma criança com autismo que levou numa pediatra e a pediatra desavisada, se não deixa por fome que ele vai comer. E essa criança, detalhe, ele só se alimentava de suplemento. Ele não comia absolutamente nada. Pensa em nada no café da manhã, nada no almoço, nada no lanche da tarde, nada. Ele sobrevivia de suplemento. E aí, o que a pediatra falou? Deixa com fome. A hora que tiver com fome, ele vai comer. E a mãe chegou lá para a gente muito preocupada, né? E ela disse assim, Aline, no 3º dia, eu vi meu filho desfalecido no sofá. E eu falei, isso não vai dar certo. Então, aquela criança já estava 2 dias inteiros sem comer absolutamente nada. No 3º dia, ele estava desfalecido no sofá e a mãe, lógico, né, deu o suplemento, que ela estava vendo que esse recurso, essa dica aí da médica, não ia dar certo. Então, é muito comum que pessoas, né, crianças com autismo, também ter o quadro de seletividade alimentar. E aí a causa disso, né, aí fica a pergunta, mas por que não come, né? Porque a razão, a explicação são diversas, né? A gente precisaria aí de mais 2 horas para falar o porquê que não come. Mas de forma muito resumida, essas pessoas, né, essas crianças com autismo, é muito comum também terem disfunções gastrointestinais. Então, ele come um determinado alimento, muitos alimentos, na verdade, não fazem bem para esse organismo. Então, o que essa criança entende? Comer me faz mal, comida me faz mal. Então, ele bloqueia, fala, não quero comer. A gente sabe identificar, né? Tipo, foi a linguiça da feijoada que não me fez bem, não quero mais comer, na verdade. A gente sabe identificar aquilo que nos fez mal. A criança não, ela generaliza. Então, ela acha que comida faz mal, então ela passa a não comer. Uma outra manifestação, né, uma outra explicação, na verdade, da seletividade alimentar são as alterações sensoriais. E aí, determinadas texturas para essa criança é muito desconfortável. Quem aqui já ouviu um exemplo assim, tipo, ele toma suco de laranja, mas tem que estar coado. Se não tiver coado, ele não toma. A gente já não ouviu isso? Então, qual é a diferença do sabor? Nenhuma.
O sabor é exatamente o mesmo, mas o que muda é o quê? A textura. Então, muitas crianças, né, não comem porque não se identifica com aquela textura, não é nem com o sabor. Ou então a gente escuta assim, olha, ele até come feijão, mas só o caldinho. O caroço ele não come. Qual é a diferença do sabor do caldo do feijão do caroço do feijão? O sabor é igual, né? Agora, o que mudou é o quê? A textura. Então, uma das, né, explicações também é por conta da textura. Uma outra explicação também, rapidinho, eu sei que vocês já estão querendo ir embora, né? Tá frio e eu já estou acabando. É por conta, lembra que a gente conversou que ele pode sentir de mais ou sentir de menos? Pode ser que essa pessoa esteja sentindo sal demais. Pode ou não pode? E aí, quem aguenta comer comida salgada? Ninguém, né? Ou ele pode estar sentindo sal de menos. Aquela comida pode estar completamente sem sabor. Quando a gente está muito gripado, a gente quase não sente o gosto, né? A gente tem prazer em comer nessa época? Não, a gente come de insistente que a gente não é verdade? Agora, prazer não tem nenhum. Eu sou que como de raiva, mas como, né? Agora, não sentir sabor ou sentir sabor demais é uma das explicações também para a seletividade alimentar, tá? E aí então o que a gente faz então para melhorar, né? Quem tem uma criança seletiva em casa é um desespero, né? Porque a criança não come. O que a gente faz é oferecer sempre e forçar nunca. Esse é um clássico, né? A gente vai sempre oferecer, a gente só não vai forçar, porque a gente entende que forçar pode piorar esse quadro, tá? Obrigada. Mais alguma pergunta, gente, para a gente finalizar? Obrigado. É sobre o aumento do diagnóstico, só para poder refutar a coesão disso, né, com o movimento antivacina. Sim, sim, pessoal. As pessoas ficam levantando ali inúmeras hipóteses, né, qual a explicação para essa incidência de autismo ter aumentado. E aí uma das explicações, né, é uma determinada vacina, porque geralmente a família percebe algum movimento diferente na sua criança exatamente aos 2 anos, que é exatamente a fase de uma determinada vacina. E não tem pesquisa suficiente que comprove isso, tá? Então, vacinem sim suas crianças, é muito importante, tá? Que as crianças estejam vacinadas e não tem nada que prove essa relação do aumento de incidência com a vacinação. Existe muita gente que está pesquisando, né? Não só a vacina, mas o uso aumentado de agrotóxico. Enfim, são inúmeras frentes de pesquisa, mas a vacina não tem nada que comprove essa relação entre aumento da incidência e essa determinada vacina, tá? Só para finalizar, hoje, quando a gente fala em causa, o que é mais citado, Aline? Existe uma causa? O autismo está acontecendo dessa forma, né, aumentando por causa de tal coisa. Existe isso ou não? Então, tem muitas frentes de pesquisas, né? Fala-se da vacina, fala-se da alimentação, né, que a gente hoje come muito mal, tá? E tem uma frente de pesquisa que eu gosto bastante, que fala que houve ali uma mutação genética pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aquele estresse vivido pós-Segunda Guerra Mundial gerou-se ali uma mudança genética, uma mutação genética que pulou algumas gerações e essa geração de agora está sofrendo consequências dessa mutação genética pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante que fala que a gente deve cuidar das nossas emoções hoje, porque as nossas emoções vai refletir nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Então, eu acredito muito que uma das explicações está por aí, né? E é por conta dessa mutação genética que aconteceu aí devido ao estresse pós-Segunda Guerra Mundial. Bem interessante. Bom, eu quero agradecer. Aline, muito obrigada. Vamos aplaudir. Eu que agradeço, viu, pessoal? Espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.